Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais um podcast Cristianismo Inteligente e nós vamos conversar hoje sobre um tema muito interessante da área teológica. Quem gosta de teologia vai ter aí seus conhecimentos bem ampliados. Nós vamos falar sobre igreja, doutrina da igreja. Vamos falar sobre soteriologia, né? Doutrina da salvação, escatologia também vai estar dentro dessa temática. Vamos passar por essas áreas, né? Do estudo sistemático da teologia. E para conversar sobre esses temas, todos, né, que estão interrelacionados aí, eu convidei uma pessoa que eu considero especialista nessa área teológica, né? Ele é especialista na teologia como um todo. E especialmente também quando a gente fala sobre a igreja em relação a Israel. Então nós vamos conversar também sobre isso, sobre igreja e Israel, ou Israel e igreja, né? Antigo Testamento, Novo Testamento. Então, nós vamos ter esse bate-papo com o pastor e amigo Clauber Maia. Bem-vindo, pastor Clauber, ao nosso podcast. É uma alegria estar aqui e poder participar de um podcast que já tem marcas muito importantes, né? De muita gente boa que já passou por aqui, inclusive, e poder dar a nossa contribuição. Agradeço pelo convite e me sinto honrado de estar aqui com você. Inclusive, eu queria dizer ao pessoal que vai estar assistindo e logo no início, para não confundir com o outro convidado que esteve aqui, né? Embora você esteja vendo a mesma pessoa, não é a mesma pessoa, é só a imagem, né? É verdade. O pastor Clauber é irmão gêmeo do pastor Kleber, né? Que esteve aqui conosco também, falando sobre a especialidade dele, né? Isso. Que é homilética, pregação, púlpito e tal. E eu vou arriscar até uma coisa aqui, pastor. Eu posso errar, aí o senhor vai dizer se eu acertei ou se eu errei. Qual foi o que saiu primeiro? Deixa eu dizer. Diga. Deixa eu arriscar. Sempre eu tive a impressão de que quem saiu primeiro foi Kleber. E aí, acertei ou errei? A safada da enfermeira tem essa conversa, diz que ele é o mais velho e ele fica com essa conversa de que vai herdar a herança em dobro porque é o primogênito, mas reza a lenda, há controvérsias porque não há provas físicas, mas reza a lenda que ele foi o primeiro. Então, digamos que eu acertei, né? Foi sim. Muito bem. Então, a gente vai fazer esse bate-papo e eu queria começar apresentando o pastor Clauber. Ele é pastor hoje, servindo na Igreja do Nazareno, ali no bairro de Lagoa Nova, em Natal. Bacharel em Teologia, MBA em Gestão Escolar, especialista em Metodologias Ativas e Educação Híbrida e também é mestre em Inovação em Tecnologia Educacional. É professor do Seminário Teológico Nazareno do Brasil e também do CETADEB, né? Então é meu colega, viu? Eu também sou do CETADEB, o Centro Educacional Teológico das Assembleias de Deus no Brasil. Autor do livro O Caminho do Adorador, que foi um livro lançado pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. E esse livro foi ganhador do troféu da Casa de Letras Emílio Conde, não é isso? Isso. E do Prêmio Areté de Literatura e também é autor do livro O que Não Te Contaram sobre o Namoro, da editora Santorini. E também é professor da Escola Bíblica Dominical há mais de 30 anos aí, né? E foi o meu professor na minha formação teológica, né? Eu e da minha esposa. Isso. A gente estava na mesma turma. Verdade. Né? Então, o pastor Clauber tem aí um currículo muito profícuo nessa área teológica. Tem experiência também com visitas aqui a gente chama de Terra Santa, né? Isso. Ao país lá de
Israel, a cidade de Jerusalém e tal. Então vamos conversar sobre isso. Pastor Clauber, para a gente começar nosso bate-papo, eu queria que o senhor fizesse aí uma síntese, um resumo introdutório sobre essa questão de, assim, de um lado a gente tem Israel, do outro lado a gente tem a igreja, né? Uma questão que se coloca muito é entre duas linhas de pensamento, ou duas áreas, não é áreas, mas duas visões, vou colocar assim, Isso. que olha para o texto bíblico, né? Uma visão diz que há uma continuidade, né? Outra separa mais em blocos, né? O chamado dispensacionalismo de um lado, o aliancismo do outro lado, ou teologia da substituição. Então, dê um panorama aí para a gente sobre isso. Muito bem, eu acho que esse tema é muito importante, inclusive para a gente entender qual é a visão bíblica que a gente vai ter, né? Então, a visão dispensacionalista clássica entende que Israel é um elemento, é um povo, e igreja é outra entidade, é outro povo. Entende, portanto, que há uma continuidade do que é a escolha de Deus para Israel, diferente do que é a escolha de Deus para a igreja. Israel foi chamado a partir de Abraão. As promessas para Israel são terrenas, de povo e nação, e ela tem promessas bíblicas já cumpridas e promessas bíblicas que entendemos que ainda vão se cumprir. Igreja é outro povo, é constituído a partir de Jesus Cristo, embora a gente olhe às vezes para o Antigo Testamento e alguém até faça alguma referência à palavra congregação, que às vezes aparece lá, mas igreja é neotestamentária. Inclusive o apóstolo Paulo diz que era um mistério, que estava oculto, né? O apóstolo Pedro diz até que os anjos queriam descobrir o que era isso, mas isso estava oculto e que foi revelado a partir de Cristo. Entendemos também que No caso, o mistério é a igreja. A igreja. A igreja é constituída a partir de Cristo, é um mistério que estava oculto, né, e é revelado aí. E o apóstolo Paulo faz distinção clara entre essas coisas, né? Paulo escreve aos Coríntios 10:32, ele diz que os irmãos devem se portar de maneira a não dar escândalo nem a judeus, nem a gregos, nem à igreja de Deus. Então, ele está fazendo distinção que aí. Aos Efésios, o apóstolo Paulo faz uma distinção muito interessante, porque ele disse que os gentios estavam fora da aliança e que Jesus quebrou o muro de separação. Muitos comentaristas entendem que a referência que Paulo está fazendo é o muro que havia no templo de Herodes, que separava o átrio dos gentios. É um muro que havia uma inscrição em grego e hebraico dizendo que qualquer gentio que ultrapassasse aquele muro corria risco de morte e respondia pela sua própria vida. Então, o gentio não podia ultrapassar aquele muro e, portanto, não podia chegar mais próximo do templo. Havia o pátio, o átrio das mulheres, dos homens e depois só os sacerdotes. E ele diz que Jesus quebrou esse muro de separação e diz assim, de ambos os povos, fez um. Ora, ambos os povos quais? Israel de um lado, gentios do outro, e ele fez igreja. Então, entendemos que Israel é distinto da igreja. Há promessas para Israel que já se cumpriram, mas há promessas que ainda vão se cumprir. Porque a Bíblia fala sobre um derramamento do Espírito Santo sobre Israel, que de Jerusalém vai sair a lei, e que isso entendemos que vai acontecer por ocasião do milênio. Por enquanto, isso não é real. Ao mesmo tempo, nós olhamos para a igreja e vemos que a igreja não tem nenhuma promessa terrena. Não foi dada à igreja
a nenhuma nacionalidade, nenhuma etnia, nem nenhuma porção de terra, como foi dado a Israel. Mas a promessa para a igreja é celestial. Então, o dispensacionalismo clássico entende que Israel é um povo com um propósito, uma história e uma promessa e profecias a respeito, e igreja é outro povo com outro propósito, outra história e profecias a respeito também. Eu achei interessante, agora que eu me lembrei de um comentário, acho que de Spurgeon, que ele falou que Israel, houve um pacto com Israel e há um pacto com a igreja, né? Aí ele dizia assim, que o antigo pacto era um pacto de prosperidade. Pensando lá em Deuteronômio 28, né? Isso. As bênçãos, bênção, né? Perfeito. E aí ele diz, o novo pacto, que agora é com a igreja, né? Não é um pacto de prosperidade, é um pacto de adversidade, onde estamos sendo desmamados deste mundo. Sim. Ele usa essa expressão, Perfeito, né? Perfeito. Então é isso mesmo. A igreja não tem promessa terrena. Ao mesmo tempo, nós olhamos para Israel, pensa em doutrina da salvação. Nós olhamos para Israel e dizemos, ele foi eleito, assim como Cristo foi eleito. Né? A eleição para a igreja é em Cristo, mas nós olhamos para a eleição em Cristo tendo como parâmetro Israel como eleito, como uma eleição dentre os povos, né? Só para dizer que, claro, Israel não foi eleito para a salvação. Eleito para a salvação foi a igreja em Cristo. Mas o modelo de separação que Deus usa para a igreja em Cristo é o mesmo modelo de eleição que Deus usou para Israel, que dentre os povos, ele escolheu uma nação para, através dessa nação, executar um plano. Que nós entendemos que esse plano, ele inclui as duas entidades ou duas instituições, né? Israel e igreja. Uma não substitui a outra, nem uma é a continuidade da outra. Então, isso é interessante para a gente entender que, assim, nós temos uma dívida, vamos dizer assim, com Israel, no sentido daquilo que Israel nos trouxe de legado para o cristianismo, e entender que quando a igreja equivocadamente se propõe a uma ideia antissemita, né, de ser contra Israel, esquece-se que o Senhor Jesus, nosso Salvador e amado, que deu a sua vida por nós, é um judeu. Eu poderia até dizer assim, que a igreja é eleita em Cristo, mas Israel foi a nação eleita para trazer Cristo. Perfeito, exatamente. E aí eu não posso me colocar numa condição de dizer assim, não, eu sou contra Israel, ou Israel a igreja ter uma posição antissemita, como inclusive já teve no passado, né, em algumas situações, sem esquecer que Jesus é um judeu. Então, se eu me coloco contra Israel, como que eu abraço um judeu para ser o meu Senhor e Salvador e sou contra a nação de onde ele saiu? Então, o projeto de Deus inclui os dois, né? Israel e igreja, só que um não substituiu o outro, porque a continuidade vai existir tanto de um contra o outro. Propósitos diferentes e histórias diferentes, mas o mesmo plano divino. Agora, quando o senhor diz assim, que um não substitui o outro, é porque existe uma visão que pensa assim, né? Isso, porque a ideia de que o apóstolo Paulo fala sobre a questão de nós somos o Israel de Deus, né? E aí alguém diz assim, é porque Israel veio até aqui e foi substituído agora, todo o projeto de Deus é para a igreja. Mas nós não entendemos assim. Inclusive, do ponto de vista da escatologia, eu acho que tem uma coisa muito interessante aí, porque nós temos as visões escatológicas. Se você pega, por exemplo, as visões de Daniel, né? Você tem a estátua e a cabeça até os pés são os impérios mundiais, né? A Babilônia e Medo-Persa, e Grécia e Roma.
E o, o dedo final, a rocha que quebra a estátua, é o império de Cristo que nunca terá fim. Só que tem um hiato aí. Porque o que é que acontece entre os pés e os dedos? Ou seja, você tem uma estátua que representa os impérios que foram até o Império Romano. E depois você tem uma pedra que é o império de Cristo que nunca vai ter fim. O que é que há nesse meio? O que há nesse meio é a era da igreja. É a dispensação da igreja. Ou seja, é o momento em que Israel é pausado, assim, e o foco é a igreja. E aí você vai lembrar de Lucas 21, 24, que fala sobre o tempo dos gentios. Jerusalém será pisada até que o tempo dos gentios se complete. A gente vai lembrar de Romanos 11, 25, que fala da plenitude dos gentios. Então, nós entendemos que, primeiro, na visão pré-tribulacionista, a igreja sendo arrebatada, um dos sinais que Jesus fala sobre esse acontecimento é a restauração de Israel. A figueira, essa coisa toda. E a grande tribulação como sendo um momento de juízo divino sobre a terra, o texto do Antigo Testamento fala será um tempo de sofrimento para Jacó. Então, quer dizer, Israel está nesse contexto aí, e aí o calendário, a gente fala muito das 70 semanas, né? Quer dizer, as 69 se cumpriram até Cristo. E, de novo, nós temos um hiato para cumprir a última semana. E qual é esse ato? A dispensação da igreja. Então, em todas as visões que você olhar dentro dessa perspectiva, você vai ver que se encaixa. Há um momento em que Israel é o foco até Cristo. Há um momento que a igreja é o foco, a dispensação da igreja. E há um momento que Israel volta ao foco, que é esse momento que a igreja não estando mais na terra, o foco volta para Israel. Então, se fosse a continuidade do outro, não teria como ter esse espaço. O senhor usou algumas vezes a palavra dispensação aí, né? E eu estava falando que tem aquela visão contrária, que é chamada de, acho que é aliancismo, né? Aliancismo, teologia do pacto. Do pacto, né? Etc., que eles entendem mais nesse sentido de substituição. Isso, né? isso. E aí, obviamente, eles não vão aceitar esses pormenores que o senhor acabou de trazer, que o hiato em que a igreja está presente no texto profético é muito óbvio ali, né? Muito claro. Sim. Mas, deixando de lado essa parte do aliancismo lá, né? Que até eles vão, necessariamente por causa da sua posição, não vão aceitar o milênio também, né? Eles vão ser amilenistas. Isso. Porque senão teria que encaixar o milênio dentro de algum... Em algum lugar desse. Em algum lugar desse, né? Então, deixando de lado essa posição aliancista, indo para a palavra que o senhor usou aí algumas vezes, que é dispensação, no estudo das dispensações tem 7, se eu não me engano, né? 7, isso. Como é que é essa sequência aí? A ideia aí bom, a ideia da dispensação é a ideia de que Deus trata com a humanidade em alianças específicas em momentos específicos. Esse momento é o que chamamos de dispensação. E aí, quando é que a gente entende que uma dispensação continua ou inicia ou finda? É quando muda a relação de Deus com o homem em algum momento. E essa relação quase sempre muda por causa da quebra de uma aliança ou da instituição de uma nova aliança. Então, no Jardim do Éden, Deus pôs o homem e fez com ele uma aliança. Outro dia o irmão disse, não, pastor, mas aquilo ali, será que foi uma aliança? Bom, mas é assim que Oséias chama a relação de Deus com Adão. E ele diz que Adão quebrou a aliança. O profeta Oséias faz referência à aliança que
Adão quebrou. E a aliança era o quê? Você vai habitar no jardim, não vai comer dessa árvore, e a relação com Deus todas as tardes. Então, entendemos que esse era um período específico, que chamamos de dispensação da inocência. O dia que o homem quebrou essa aliança, comendo da árvore que Deus disse que não ia comer, e sendo expulso da presença de Deus, nós entendemos que essa aliança foi quebrada e que essa dispensação não vale mais. Terminou ali. Terminou ali, até porque aquela ordenança, não coma da árvore que está no meio do jardim do conhecimento do bem e do mal, não pode ser mais cumprida ou descumprida, porque o homem já não tem mais acesso a ela. Então entendemos que há uma nova aliança. E aí, a mesma forma, quando o dilúvio, nós temos uma nova quebra, né? Porque Deus resolve destruir a humanidade e aí, a partir do dilúvio, essa dispensação aí chamamos da consciência, da queda até o dilúvio, e a partir do dilúvio, aí uma nova dispensação que chamamos de governo humano. Por quê? Porque quando alguém quis resolver a situação de Caim que matou Abel, Deus disse, é comigo, ninguém toca. Mas a partir de Noé, Deus disse, a partir daqui, quem tirar a vida de alguém, o próprio homem vai tirar a vida dele através Deus institui a pena de morte por um governo ordeiro para a preservação da vida. Entendemos então que uma nova ordenança foi instituída aí nessa relação. E aí, é como se mudasse a Constituição, né? Perfeito. Se a gente pensar num documento que regulamenta... Isso, é essa a ideia. Aí, quando Deus chama Abraão, nós temos uma nova relação, porque agora há uma eleição de um povo para, a partir dele, a revelação divina. Quando Deus chama Moisés e institui a lei, entendemos que é uma nova dispensação, porque aí sim uma enorme constituição foi acrescentada, né? A lei de Moisés. Quando Jesus vem e institui a igreja, entendemos que, de novo, uma nova relação é estabelecida. E a partir do momento que o reino milenial é implantado, muda tudo, né? Porque agora nós temos o reino presente. Então, por isso, cada momento desse é chamado de dispensação. Um momento específico onde a relação com Deus e o homem é estabelecida através de novas ordenanças e ordenanças antigas sendo revogadas. Então, só recapitulando, a sequência é essa: inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei e graça ou dispensação da igreja, governo divino, o milênio. Sim. E aí, pastor, estando de posse dessa sequência, né, e deste entendimento, olhando para as escrituras assim, fica mais fácil, então, identificar o período da igreja nessa questão escatológica, não é isso? Perfeito. Temos a dispensação da lei, que vem até Cristo, e a dispensação da igreja de Cristo até o momento da grande tribulação, né? Entendendo que a igreja será arrebatada, Israel volta, e aí nós entendemos dentro de uma perspectiva de pré-tribulacionismo, né? A igreja sendo arrebatada antes da grande tribulação, e entendemos que isso se dá em dois momentos. O primeiro momento é o arrebatamento, que é invisível. Jesus vem para a igreja. O segundo momento é o momento visível, que todo olho o verá. Jesus vem com a igreja para Israel, porque o foco da grande tribulação é Israel. Que é o final da grande tribulação aqui. A batalha do Armagedon e toda aquela situação. Então, para implantar o período milenial. Que aí vem o governo divino. Então, aí de novo você vê a grande distinção entre os dois povos, né? No primeiro momento ele vem para a igreja, no segundo momento ele vem com a igreja para Israel. Então, está bem claro aí que há uma relação distinta.
Mas está claro para a gente que Sim. já tem a escritura, né? Mas Paulo disse que era mistério. É verdade, é verdade. Eu estou dizendo, claro, dentro da perspectiva que a gente está Sim. observando aqui, né? Em dispensações e pré-tribulacionismo, que no final das contas a gente entende que, assim, na teologia não existe necessariamente o certo ou o errado. Existem visões. O que nós precisamos ser coerentes com a visão que a gente tem, né? A, a visão nossa dispensacionalista e pré-tribulacionista entende isso que nós estamos apresentando e, claro, percebemos, e você já falou sobre isso, há outras pessoas que discordam disso e tudo bem. Não está sendo posto que essa é a única verdade, Sim. mas que dentro dessa visão nossa é dessa forma que nós entendemos. E toda esta visão, ela é encontrada na escritura. Sim. Ela é vista lá. Sim. Né? Sim. É importante observar que isso é uma visão bíblica. Eu costumo colocar sempre, quando a gente está discutindo o tema escatológico, eu digo sempre que falar de escatologia tem uma grande dificuldade, tem um grande problema. Qual? É que nós estamos falando daquilo que ainda não aconteceu. Então, falar de história é mais fácil. E talvez a dificuldade seja também de que, assim, a gente olha para a escatologia sempre do nosso ponto de vista histórico. Porque quando você vê o apóstolo Paulo falando sobre arrebatamento da igreja, ele diz, olha, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, seremos arrebatados, ou seja, ele se inclui. Isso. Ele não pensa que 2000 anos vão passar além dele. E ele que estava esperando para aquela geração dele, né? Então a visão escatológica dele é do ponto de vista histórico que ele está vivendo. A nossa é de 2000 anos depois. Então, claro que... E se Jesus demorar mais 100 anos a vir? Talvez a igreja daqui a 100 anos tenha outro ponto de vista já diferente. Porque quantas vezes nós já vimos alguém dizendo, não, o bloco comunista é Gog, é Magog, a China é não sei o quê. Sim, mas há 100 anos atrás, o que era a China e o que eram os Estados Unidos, por exemplo, há 100 anos atrás. Então, veja que complicação é pensar escatologicamente dentro de um momento histórico que é distinto de outros do passado. Né? Sim. Agora, mesmo havendo essa distinção entre Israel e igreja, como o senhor bem pontuou aí, a gente verifica assim que Israel, como eu disse, a igreja é eleita em Cristo, mas Israel foi quem deu Cristo para que a igreja fosse eleita nele. Sim. Ou seja, Deus elegeu um povo para, a partir deste povo, concretizar o plano de salvação. Sim. Para a igreja, né? E aí como é que a gente vê essa relação de herança, de valores, de princípios que a igreja tem em relação a Israel? Porque sempre nas discussões, por exemplo, apologéticas que a gente usa um termo, uma expressão que é cosmovisão judaico-cristã. Isso. Né? A gente coloca a tradição judaica ali, junto, né? Colada do cristianismo. Acho que são 3 coisas muito importantes aí dessa relação. Primeiro porque a partir do judaísmo, a partir da relação com Abraão, Deus estabelece a ideia do monoteísmo. Nós tínhamos até então vários povos politeístas que adoravam a deuses diversos e limitados. Um era o deus da chuva, outro deus da agricultura, outro deus do rio, do sol, mas Deus chama Abraão para ter uma relação com um único Deus ilimitado, que é Senhor de todas as coisas. A igreja herda essa visão de um Deus, de uma relação monoteísta. Ao mesmo tempo, esse Deus, ele estabelece uma série de orientações que é através da palavra. E a Bíblia, acima de tudo, é uma herança judaica.
Primeiro que 3/4 da Bíblia é o Antigo Testamento. Que eles nem gostam da nossa ideia de Antigo Testamento, porque parece que o que é antigo caducou, né? Mas, na verdade, a Bíblia hebraica... É o fundamento, né? É o fundamento. A Bíblia hebraica, né? Que eles chamam de Tanar, né? Torá, escritos e profetas, é a base de tudo que há. Porque você vai ver o apóstolo Paulo, depois o apóstolo João, dizendo assim, porque Cristo é a propiciação pelos nossos pecados. Mas o que é isso? Como você entende que Jesus é a propiciação, ou tanto na visão de Paulo quanto de João, se você não olhar para o propiciatório que havia lá no tabernáculo estabelecido por Deus? Ou mesmo a pregação de João Batista, Sim. Eis o Cordeiro de Deus. Que história é essa de cordeiro? E que tira pecado, Não né, é. do mundo. Ou seja, na verdade, nada do que a gente entende como sendo a obra de Cristo, de regeneração, de salvação, de adoção, de tudo que é a nova aliança, existe sem a relação anterior. Toda a base nossa de o cordeiro, sacrifício vicário, foi instituída no sistema sacrificial judaico. Todo o nosso entendimento sobre o parente remidor, alguém que resgata o outro, ou seja, tudo que nós entendemos sobre doutrina da salvação no Novo Testamento, a base é toda a instituição que Deus deu a Israel através da lei. A gente está sempre pegando emprestado os termos que são deles, né? Os termos, os conceitos, todas essas questões. Além disso, nós precisamos entender que, eu falei, o Antigo Testamento corresponde a 3/4 do conteúdo bíblico. É a Bíblia judaica. Mas o Novo Testamento foi escrito por judeus. Pedro, Paulo, Mateus, todos são judeus. Você Só tem uma exceção, né? Acho que só Marcos que Lucas. sim, Lucas. Mas mesmo Lucas, ele escreve a partir das entrevistas com os judeus que ele fez. Isso. Então não é a visão... Isso eu não tirei da minha cabeça, não. Foi deles Não também. é a visão dele. Então, ou seja, quando a gente olha para Israel, a nomenclatura facilmente identificada é o povo do livro. O livro é a Bíblia. Então, claro, se temos uma Bíblia hoje, isso é herança judaica. Foi a partir do judaísmo que nós construímos. Por isso a expressão judaico-cristã, porque todos os valores e conceitos do cristianismo vieram da sua base judaica. E... Eu só cortando aqui que eu lembrei de um... Você falou aí valores, conceitos da tradição judaico-cristã, por isso, né? Porque tem aquele versículo de Paulo aos Romanos, acho que é 2:14, que ele diz que os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei. Não tendo eles lei, para si mesmos são lei, testificando sua consciência e seus pensamentos. Isso. Quer acusando, quer defendendo, né? O que é que Paulo está fazendo ali? Ele está dizendo que a lei moral que está dentro da consciência humana, ela foi uma vez prescrita, uma vez visualizada, digamos assim, né? Sim. Mas em que tradição? Na tradição judaica. Perfeito. É tanto que se você observa o início da igreja, a gente vai ver assim, quem foram os primeiros crentes? Judeus. Todos, sem exceção. Todos os discípulos de Cristo eram judeus. E os 3.000 que foram alcançados por Pedro na pregação do dia de Pentecostes eram judeus, porque vinham para as comemorações do dia de Pentecostes. Quem é o segundo grupo alcançado pela igreja? Os prosélitos. Porque o apóstolo Paulo chegava em qualquer cidade. Qual o primeiro lugar que ele procurava? Uma sinagoga. Uma sinagoga. Que ele encontrava quem lá? Judeus e prosélitos. Quando ele ia para as cidades gregas, romanas, era comum ver pessoas convertidas à fé judaica.
Então, os prosélitos. Lá depois, quer dizer, o terceiro grupo a ser alcançado é que são os gentios. A igreja de Antioquia é uma exceção, né, naquele primeiro contexto de uma igreja gentílica, porque os primeiros alcançados eram os judeus e prosélitos. E aí, só voltando o raciocínio anterior para concluir, então, a fé monoteísta é uma herança, a Bíblia é uma herança, e a maior de todas as heranças, Cristo. Porque Cristo é um judeu, vindo de um povo escolhido por Deus para que ele fosse o representante maior. É tanto que quando Gênesis 12, Deus chama Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando o apóstolo Paulo faz a leitura dessa promessa lá em Gálatas, ele disse, e ele não disse a descendência, mas o descendente, porque falava de Cristo. Ou seja, a promessa de Abraão... Na minha tradução é posteridade, aquele termo mais arcaico, né? Isso. Não as posteridades, ele diz, Isso. Né? Mas porque está falando de um, né? Isso. Então, ele está querendo mostrar... Paulo está dizendo o quê? Quando Deus chamou Abraão, foi para que de Abraão viesse um, que era Cristo. E, através desse Cristo, a palavra dada a Abraão fosse cumprida. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E aí, é a maior herança que foi construída a partir de Israel para nós. É o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Um judeu, nascido, voltando a Gálatas, nascido sob a lei, ou seja, com toda a construção doutrinária que a lei trouxe, ele foi o nosso Senhor e Salvador. Então, isso é muito importante. Eu lembro que teve um debate até recente com o pastor Tasso Licurgo sobre essa relação, né, de judeu, igreja, judaísmo, cristianismo, e o debatedor representando o judaísmo, né, que estava lá como judeu, ele até usou uma expressão forte e um pouco agressiva. Ele disse: fiquem com o Novo Testamento de vocês, mas deixem o nosso Antigo Testamento. Por que vocês ficam querendo usar? Né? Aí o pastor Tassos, na hora, disse: olha, eu acho que foi muito deselegante, agressivo. A Bíblia não é de vocês, não. O Antigo Testamento também é nosso. Isso. E aí a gente vê essa ideia. A Igreja Católica, né, tinha o pensamento de que a Bíblia é serva da igreja, porque a ideia de que a igreja foi quem escolheu e deu a Bíblia. E a nosso pensamento é o contrário disso, né? A igreja é serva da Bíblia porque a Bíblia foi dada por Deus para a igreja ser guiada por ela. Então, na verdade, a Bíblia nem é possessão do judeu, de Israel, nem é possessão da igreja. A Bíblia é de Deus, que é o seu autor, e Sim. deu para a orientação de ambos os povos, de Israel e da igreja. Sim. Então, já que o senhor falou aí que a herança é a Bíblia, né? E a fé monoteísta. A fé monoteísta. E Cristo. Então, vamos falar da última herança, que é a melhor. É verdade. Né? Ou, na verdade, é a que tudo converge nela, né? Isso. A herança é Cristo. Como é que Cristo se apresenta como o ápice de tudo isso, o cumprimento, né, de todas as promessas, todas as profecias. E aí a gente vê bem essa relação, porque George McDowell diz que são 382 profecias do Antigo Testamento que se cumprem em Cristo. Eu gosto desse autor porque ele gosta de contar as coisas. Contar, que eu digo, fazer a matemática. Isso. O cálculo, né? É verdade. Porque quando eu comecei minhas leituras de apologética, né? Me introduzindo nessa área, eu li uma obra mais introdutória, que até não é de um apologeta em si, porque ele era mais voltado para a escatologia, o Tim LaHaye, né? Sim. Mas ele escreveu um livro interessante de introdução à apologética, falando sobre Jesus, que é Um Homem Chamado Jesus, o título do livro dele.
É um livro até simples que funciona como evangelização e tal. E ele dava, naquele livro, 109. Eu digo, então a conta ainda estava Ainda tava baixa, né? tava baixa, né? É, Aí você vai para o Josh McDowell, que fica pulsando as coisas, né? é verdade. Mas aí é interessante observar que, assim, tudo que foi apresentado no Antigo Testamento como sendo o Messias, né, o escolhido, o enviado de Deus, vai se cumprir em Cristo. Coisas que ninguém tinha condição de escolher. Né? Como é que um homem nascido em Belém, natural de Belém, vai se encontrar em Nazaré, estando naquele exato momento já noivo de uma mulher que vai ser escolhida para ser a virgem que daria à luz o menino. E como é que todos os censos, veja que da época de Davi, ele manda Joabe de aldeia em aldeia contar as pessoas. Aí, 1000 anos depois de Davi, o maluco do imperador romano tem a brilhante ideia de que as pessoas precisam largar tudo que estão fazendo para voltar para a cidade de onde nasceram para se recensear lá, só para que uma profecia se cumprisse. É muita loucura você achar que isso era algo trabalhado pelo homem. Isso. Algo arquitetado, Não tem forjado. isso. Só a Para ter uma aparência de que ele estava cumprindo a profecia. meia dúzia de profecias ali já não seriam possíveis de ser manipuladas, porque quer dizer, é um homem de Belém, ele está em Nazaré, porque Isaías 9 diz que é da Galiléia dos gentios que vai nascer a luz. Ele está noivo de uma moça e ela é a escolhida, mas o parto se dará em Belém, porque a profecia era que tinha que ser em Belém, mas Os dois têm que ser da tribo de os Judá. dois têm da tribo de Judá. A ideia de que a cidade precisa estar lotada de gente para não ter lugar para ele nascer na manjedoura é muita coisa para dar certo e alguém conseguir manipular tudo isso. Ele diz até, o Tim LaHaye, no livro Um Homem Chamado Jesus, ele diz até assim que existem 6 dados que nos identificam dos 7 ou 8 bilhões de pessoas que existem no mundo, né? Que é aqueles dados que aparecem na correspondência, né? É o país, o estado, a cidade, a rua, o CEP. Isso. Já foi 5 aí, mas se chegar ainda não é seu, porque tá faltando o último que é o seu nome, né? Aí ele diz, pronto, esses 6 dados separam você do resto do mundo. Só 6. Aí ele diz, em relação a ele, tem mais de 100. Né? Que Josh McDowell vai dizer, são mais de 300. 300, perfeito. Então, quer dizer, em Israel, e a partir da escritura de Israel, é construída toda essa relação do Messias. Jesus vem para cumprir todas as profecias judaicas a respeito do Messias e ser essa pessoa que é o Salvador. Quer dizer, sendo Deus, encarnou-se e é o Salvador. Para quê? Para constituir um povo para si mesmo, zeloso de boas obras. Mas quando você olha para o Horebe e a relação do que Deus disse que deveria ser Israel, ele disse que é uma nação santa, que é um reino sacerdotal, que é de propriedade exclusiva dele. Quando o apóstolo Pedro olha para a igreja, ele diz é uma geração eleita, assim como Israel foi eleito, é uma nação santa, é um sacerdócio real, que lá ele tinha dito, Moisés tinha dito um reino sacerdotal e de propriedade exclusiva também. Ou seja, você percebe que a mesma relação que Deus olha para Israel no Sinai, é a relação que Deus olha para a igreja em Cristo. Então, há um forte paralelo aí de toda essa questão.
Muito bem. Agora, pastor, então, pensando nessa relação entre a igreja e o Estado de Israel. E agora eu até é, realço essa palavra Estado, pensando no, no Estado reconhecido mesmo, né? Sim. Pela Organização das Nações Unidas, Isso. 1948 e tal, essa coisa toda. Perfeito. Aí, Anis, tem uma coisa muito interessante que a gente precisa observar, porque assim, uma coisa é Israel. Israel, a etnia, a nação, o povo escolhido de Deus. Outra coisa é o Estado de Israel. É tanto que quando você olha para a Bíblia, a história, a gente vê que o hebreu, israelita e judeu é a mesma coisa, a distinção é o período histórico. Quando Deus chama Abraão, lá em Gênesis 14, ele disse: Abraão, o hebreu. Então, todos os nascidos de Abraão são chamados de hebreus. Quando eles são retirados do Egito, é esse o nome que é chamado. Daí porque há até uma epístola com esse nome, né? Isso, aos hebreus. Hebreus é a referência a Abraão, o hebreu. Quando eles vão para a terra de Canaã, são as 12 tribos que levam o nome dos filhos de Israel, que é Jacó. Então, a partir daí, eles são chamados de israelitas. Todo israelita é hebreu também. A diferença aqui é só o momento histórico. A partir do cativeiro, que as tribos do norte são levadas, o cativeiro assírio, e só ficam as tribos do sul, o reino do sul é o reino de Judá. Então, todo constituinte desse reino daí para frente é judeu. Sendo que as tribos do norte, elas desaparecem, né? Desaparecem no sentido de identificação, porque claro que muita gente do norte veio morar e... Então, quando eu digo judeu, israelita ou hebreu, estou falando do mesmo povo. Apenas o momento histórico é diferente do nome que eles receberam. Quando eu olho para o atual Estado de Israel, o adjetivo pátrio é israelense. Então, assim, o israelense pode ser judeu, pode ser árabe, pode ser curdo, pode ser palestino. Ele está sob o guarda-chuva do Estado de Israel, inclusive que se nasceu lá e lá foi registrado, é israelense. Embora não deva ser obrigatoriamente judeu. Você tem dentro... Nem israelita, nem hebreu. Nem israelita, nem hebreu. Então, dentro do Estado de Israel, existem cidadãos israelenses, israelitas ou judeus, árabes, curdos, drusos, palestinos e aí vai. Brasileiros, né? A comunidade sul-americana é muito grande hoje em Israel, tem até cadeira no parlamento. Então, assim, aí é para dizer que eu, como cristão, devo orar por Israel, é bíblico, devo apoiar Israel, amar Israel, mas não significa que eu devo apoiar todas as ações de Benjamin Netanyahu, por exemplo. Sim. Então, quer dizer, isso... A pergunta que eu ia fazer era a seguinte: ainda está valendo Salmo 122, orai pela paz de Jerusalém, prosperarão os que te amam. Perfeito. O Salmo 128 também, né, que diz, verás os filhos dos teus filhos, e a paz sobre Israel. Então, veja, é porque às vezes, principalmente em dias complicados de polarização política que a gente tem vivido, alguém entende assim: se eu sou de direita, eu apoio Israel, se eu for de esquerda, isso, e se eu for de esquerda, eu apoio o Hamas, porque é contra Israel e duas coisas diferentes aí. Primeiro que eu, como igreja, independente de qualquer que seja a minha posição política, eu devo amar Israel, orar pela paz de Israel e amar o povo do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Mas isso não diz que eu preciso apoiar politicamente todos os atos do atual Estado de Israel. Não quer dizer que eu preciso concordar com tudo que o Estado de Israel faz, né? Porque aí são duas coisas distintas, porque inclusive o Estado, ele é uma nação política que tem que ter ações políticas também. Aliás, dentro do próprio Estado de Israel, nós temos um grupo de pessoas que se identificam com a o movimento de mais conservadorismo bíblico, os ortodoxos, que são contra o atual Estado de Israel. Eu tive a oportunidade em Jerusalém de visitar o bairro ortodoxo. É Mea Shearim, o nome do bairro. Tem uma placa enorme na entrada do bairro dizendo que se você não for ortodoxo, é recomendável que você não entre. Então, e eles fazem propaganda fortíssima contra o Estado de Israel. Porque ele diz que Israel era para ser teocrático. Deus era para dirigir Israel e não nenhum humano ser o governante de Israel. Então, eles não servem o exército, eles fazem propaganda, eles brigam com o Estado de Israel. Então é só para a gente entender que, na verdade, uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. A nação Israel, escolhida por Deus, de onde veio o Salvador, por quem eu devo orar, é o povo israelita. O Estado de Israel, como nação politicamente constituída, pode ter ações que eu não preciso concordar com elas em todas as coisas, porque meu compromisso é com o povo de Israel, não necessariamente com o governo de Israel. Certo. Agora, a gente sabe, esse povo também foi muito sofrido durante Sim, muitos anos, sim. né? Quer dizer, durante toda a sua história. Toda a sua história. Né? A vida da nação de Israel, ela é recheada de muitos percalços aí no meio do caminho, no sentido de perseguição, Perfeito. genocídio, né? Sim. Todas essas O coisas. Holocausto está aí para prova maior disso. Aí quando a gente ouve falar sobre o momento em que a ONU reconhece o Estado de Israel com o voto de um representante político Isso. brasileiro, né? Oswaldo Aranha. Oswaldo Aranha. Aí diz que é por isso que o nosso país é abençoado e tal. Como é que a gente pode pensar isso aí? Tá se misturando as coisas? Eu penso que assim, primeiro que a restauração do Estado de Israel tem a ver com a profecia bíblica, né? De ter um espaço, porque eu disse que a promessa para Israel é terrena, e incluía um espaço geográfico, que lhes foi tirado a partir do Império Romano, que expulsou eles de lá. Muitos outros momentos históricos passaram aí, né? A gente não tem tempo hoje para falar de tudo isso, mas você tem um período em que o cristianismo ocupa esse espaço durante as cruzadas, depois você tem o Império Otomano, que expulsa o cristianismo e tudo mais. A disputa pela Terra Santa, né? A disputa pela Terra Santa. E nessa disputa, o povo judeu não tem espaço. Aí, ao fim do Império Otomano, né, depois da Primeira Guerra, você tem a Constituição do Mandato Britânico, que ocupou aquele espaço. E é nesse momento, porque tudo começa lá em 1897, com o primeiro Congresso Sionista, com Theodor Herzl, que é o homem que idealizou a fundação do Estado de Israel, por causa de um soldado francês que foi judeu, que foi acusado de um crime que não cometeu e não teve direito à defesa. Herzl, como jornalista, vai fazer a cobertura dessa situação do soldado Balfour, e ele entende que não, Israel precisa ter o seu espaço, porque o judeu já foi perseguido demais ao longo do mundo, de toda a história do mundo. E aí ele realiza o primeiro congresso sionista, e a partir daí as coisas começam a
acontecer para chegar em 1947, quando há a reunião da ONU. Oswaldo Aranha é o brasileiro que, muito antes disso, já há a tradição que todo ano quem abre a reunião da ONU é um brasileiro. Então, a partir daí, se há a ideia de a ONU autoriza se estabelecer o Estado de Israel. Eles, agora, mês de maio, né, é o aniversário do Estado de Israel, e 13 de maio, Davi Ben-Gurion declara a independência. No dia 14 começa a guerra contra os estados vizinhos. Por 8 meses, quase que eles morrem no nascedouro, né? Porque foi uma guerra gigante, mas a partir daí eles conseguem se estabelecer. E, inclusive, é uma guerra que ele vence, né? Sim. E os historiadores não conseguem dizer por quê. É verdade. São coisas incríveis, assim, ex-combatentes que arranjam aviões comerciais de agricultura emprestado para lutar nessa guerra. Momento que não tem mais bala e eles estão batendo em lata para o inimigo pensar que eles estão atirando. Assim, as histórias são as mais incríveis possíveis da Guerra da Independência. As estratégias de Gideão lá se repetindo, né? Isso. Até que, bom, hoje o Estado de Israel é poderoso, é forte e domina a região e todas essas questões aí. Entendemos que tudo isso é cumprimento do que a Bíblia fala da restauração. Até você citou Deuteronômio 28, né? No 29, Deus diz que se eles não cumprissem o que foi estabelecido no 28, né? Aí é maldição. É maldição. E entre as maldições, ele diz assim: eu vos espalharei por todas as nações da terra. Mas no 29, ele promete restaurar esse Israel que desobedeceu e foi espalhado, ele será de novo reunido. Então, já naquele momento, havia uma promessa de que haveria a diáspora por causa da desobediência, mas que haveria um momento de reunificação. Então, entendemos que a restauração do Estado de Israel faz parte do cumprimento dessa profecia. Sim. E que, a partir daí, Deus começa a dar essa constituição, né, a Israel novamente. Porque se até 48 você procurava, existia uma etnia, um povo, mas não havia uma nação, porque não tinham mais o seu próprio espaço. A partir de então existe. E aí, para a gente já introduzir a nossa fala seguinte, é que não podia ser em outro lugar. Porque há uma questão de que não, palestinos e querem aquele espaço, porque o Hamas, por exemplo, ele não quer dividir o espaço com Israel. Ele não quer a criação de 2 estados. Ele quer exterminar Israel e ficar com todo aquele espaço. E entendemos que aquele espaço é o espaço que Deus reservou para Israel, que prometeu a Abraão, e que para nós também existe uma herança gigante ali. Né? Alguém tem dito que os sítios arqueológicos de Israel são o 5º evangelho, porque eles contam mais histórias do que os evangelhos contaram. Porque você pode ir lá e encontrar e ver. Porque alguém pensa que a arqueologia é sobre dinossauro e não sei o quê. Isso é paleontologia, né? A arqueologia é uma ciência humana. Ela estuda o modo de vida das pessoas através dos vestígios. Isso serve para nós para quê? Entender como que eram as relações sociais à época. Você escava um local e encontra colher e prato bom, tudo que roupa e restos de animais, e aí você começa a entender como é que as pessoas viviam. Então,
ter uma terra preservada, onde você vai encontrar locais onde Jesus pisou, isso é extremamente importante para nós. Nós não precisamos da arqueologia para crer na Bíblia, porque nós cremos na Bíblia pela fé. Mas a arqueologia só reforça o que nós entendemos da Bíblia. E o melhor lugar para entender a arqueologia bíblica é Israel. Então, o museu aberto, né? Isso que, assim, é fantástico. Andar nas ruas que ele andou. E é muito interessante, né? E na beira da praia que ele esteve com os discípulos. Eu tive a oportunidade de ir 3 vezes a Israel. E eu digo assim, você não lê mais a Bíblia do mesmo jeito. E Ó, deixa eu lhe contar aqui uma particularidade minha, que aí o senhor pode até ficar à vontade para desfazer, se discordar. Eu nunca gostei de assistir filme bíblico. Sim. E eu sou um assim, assistidor, como que se diz? Eu assisto filme demais. Eu gosto muito de assistir filmes. Perfeito. Mas eu não gosto de assistir filme bíblico. Por uma simples razão. É porque quando eu leio a Bíblia, eu tenho a minha imaginação. Né? O filme está passando na minha mente. E aí, quando eu vou assistir um filme, não é a imagem da minha mente, é a imagem do cineasta. Sim. Né? Então, eu nunca gostei de assistir um filme bíblico. Aí eu fico com a impressão de que se eu for na Terra Santa, eu posso também me decepcionar com a imagem que eu tenho. Sim, é verdade. Mas veja, essa sua impressão é a mesma que a imensa maioria dos leitores tem quando qualquer filme é transformado qualquer livro é transformado em filme. Isso, exatamente. Eu li Foge, Nick, Foge, David Wilkerson, e a ideia a primeira concentração que ele faz num estádio cheio de membros das gangues das ruas de Nova York. Depois eu assisti o filme. E o filme foi muito frustrante. Isso aconteceu comigo com A Cruz e o Punhal. Porque assim, o que eu visualizava do que seriam aquelas reuniões o filme não conseguiu reproduzir o que a minha imaginação trazia, né? Então eu penso que, na verdade, os leitores de Harry Potter, os leitores de Crônicas de Nárnia podem ter a mesma ideia, né? Mas assim, o que eu digo que você não lê a Bíblia do mesmo jeito é que quando você anda por Israel, primeiro, a geografia fica muito mais facilmente compreendida. Você tem Jerusalém, uma cidade que está sobre montes, mas você sente isso, né? Eu tive, inclusive, essa experiência assistindo um vídeo seu. O senhor estava lá, né, e fez o vídeo fazendo uma tomada, assim, né, de uma posição que você encontrava e ficou dizendo, ó, ali é a cidade antiga, ali é isso aqui. Isso. Então, assim, por exemplo, Jericó está no Vale do Jordão. É a cidade mais baixa do mundo. Ela está a 300 metros abaixo do nível do mar. Jerusalém está sobre a montanha, quase 1.000 metros de altitude. Então você imagina que você desce de ônibus de Jerusalém para Jericó, você tem aquela sensação do avião quando está pousando, sente até no ouvido. Sério? Porque você está saindo de uma distância daqui a Macaíba, você está saindo de 1.000 metros para menos 300. Então, quando você lê a Bíblia, não parece estar muito claro. Mas quando você vê lá como é que é a coisa, agora só imagine um homem indo de Jerusalém para Jericó, na tempo bíblico que não tem estradas, andando entre os vales, as encarpas da montanha para descer para o vale,
quanto fácil era para qualquer salteador ficar esperando um homem desse e atacá-lo, porque a estrada de Jerusalém para Jericó é uma descida de 1.200 metros. Então, vendo no local, você tem a percepção de, poxa, como isso era realmente. Imagine quanto seria difícil isso nos dias de Jesus. De cima do Monte Carmelo, você vê toda a geografia do Vale de Jezeel. É muito fácil imaginar como foi a batalha de Elias, que desce com os 400 para matar no rio Quizon lá embaixo. Como foi a batalha de Débora, que o vale é um vale de charcos. Então ela diz que as águas desceram. Aí você imagine os carros de Císara, que tinha toda a vantagem do vale. O vale, um carro de guerra puxado por cavalo, tem uma enorme vantagem sobre quem está a pé. Mas quando esse vale encharca e os carros atolam, ele vira um alvo móvel, um alvo imóvel. Então, a vantagem está sobre quem está em cima da montanha para acertar quem está embaixo no vale. Olhando isso ao vivo e a cores, é muito mais fácil de você perceber como foi a batalha de Débora, como foi que Gideão venceu aquela batalha ao redor do Monte Moré. Então, assim, eu digo que andar na Terra Bíblica é aula de campo o tempo todo. E de geografia. E por isso eu digo assim, você não lê mais a Bíblia do mesmo jeito, porque você vê as coisas, né? E muito mais facilmente imagina como elas aconteceram. Então, é uma experiência realmente muito interessante. Muito bem. Eu queria terminar, pastor, nossa conversa, quer dizer, eu não queria terminar. É uma aula tão boa essa que está tendo aqui, mas a gente tem que fazer, né? É verdade. A gente pulou um ponto, assim, aí que eu gostaria de ouvir o senhor falar sobre ele também, que eu acho que é muito relevante, é porque, embora a gente tenha essa distinção entre Israel de um lado e igreja de outro, mas tem uma expressão aí de um grupo, vamos dizer assim, um grupo novo, que é o chamado judeu messiânico, não é? Isso. Então, porque existe o judeu, existe o gentio e existe a igreja. Perfeito. Não é? O senhor começou a nossa conversa citando lá o texto de Paulo que faz essa separação. Isso. Aí. E o judeu messiânico, como é que fica nessa história? Porque é um judeu igreja? Como é? É verdade, é interessante, porque assim, e aí eu quero usar essa expressão para fazer uma ponte com outra situação, que são as questões de muitas igrejas neopentecostais que acabam judaizando a igreja, né? Então, só para fazer uma relação. Sim, são aquelas igrejas que colocam candelabro, Arca da Aliança. Comemoram as festas bíblicas e essa coisa toda. Bom, então veja, o judeu de sangue, né? O judeu, o nascido da descendência de Abraão, ele tem uma relação com Deus que inclusive é extra-religião. Você encontra muitos ateus em Israel, mas que cumprem o sábado e respeitam as questões da lei. Porque hoje o judaísmo identifica isso como sendo tradição e não apenas uma questão religiosa. Então, ser circuncidado é uma questão de identidade judaica, não apenas de cumprimento do mandamento divino. É simplesmente cultura, não é religião. Isso. Então você tem muita gente em Israel que vive a cultura judaica e gosta disso, embora nem acredite em Deus. Ele não faz aquilo por uma obrigação religiosa, mas por uma questão cultural. Aí você tem o judeu que crê em Jesus, entende que Jesus é o Messias, é o Senhor, é o Salvador, mas ele não quer desapegar das suas tradições judaicas. É o judeu messiânico.
Então ele guarda o sábado, ele faz a circuncisão do seu filho, ele cumpre as leis dietéticas, né? Comemora as festas. Comemora as festas, tudo que é de identidade judaica, mas ele crê em Jesus como seu Senhor e Salvador. O ruim disso e aí, portanto, ele é a igreja. Do ponto de vista da fé, ele é a igreja. Do ponto de vista da identidade e da tradição do seu povo, ele é judeu. Então, daí a ideia de judeu messiânico. O ruim disso é quando alguém que não é judeu quer viver aquilo que é da tradição judaica como se fosse bíblico. Porque essa decisão já foi tomada lá atrás. O Concílio de Jerusalém, Atos capítulo 15, decidiu isso. Porque eu disse, quem são os primeiros crentes? Judeus. Ou depois até prosélitos. Todos eles cumprem a lei de Moisés. No dia que um gentio aceitou a Jesus, alguém aqui olhou e disse, não é circuncidado, vamos circuncidar o rapaz. E ele, opa! Então, começa a surgir um choque. Sim. É o que o apóstolo Paulo e Barnabé levam para os anciãos em Jerusalém. Porque estão confundindo, né, as coisas. Isso, porque na cabeça do judeu que fez isso a vida toda, isso é o que deve continuar sendo feito. E ele faz isso por causa da sua relação com Deus, qualquer um que aceite o seu Deus vai ter que fazer a mesma coisa. E isso é levado aos anciãos. Eu penso que a própria igreja não sabe o que fazer com isso. E aí o que é que eles fazem? Vamos orar. É tanto que a resolução que Tiago apresenta no concílio pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Ou seja, ele apresenta ali que houve uma direção espiritual para aquilo. E é o quê? Não vamos exigir que o gentio cumpra a lei judaica. O que ele apresenta como sendo algo que deve ser cumprido, né, guardado do sangue e essa coisa, é basicamente aquilo que a lei de Moisés dizia assim, isso aqui deve ser cumprido por você e o estrangeiro em tua casa. Porque ele entende que há princípios da lei que era para todo mundo. O próprio lei de Moisés dizia, isso aqui é você e o estrangeiro. Mas ele entende que as duas coisas agora são distintas do ponto de vista de toda a carga que a lei de Moisés trazia. Então, o judeu cumpre isso aqui, é circuncidado, o sábado, as festas, e a igreja não tem essa obrigação. A igreja é a orientação de Cristo e tudo mais. Então, a igreja hoje querer cumprir as festas, o sábado, circuncisão, aí é a mesma mistura que os judeus tiveram no primeiro concílio e que foi resolvido lá. Assim, já tem quase 2000 anos que esse problema foi resolvido. A igreja se reuniu, sob a direção do Espírito Santo, decidiu, não vamos impor essa carga aos gentios. Então, eu acho que o judeu messiânico que quer continuar com a tradição judaica por sua identidade de povo judeu e tem Cristo como seu Salvador, perfeito. A igreja que quer cumprir os ritos judaicos e ser igreja gentílica, aí está equivocado, porque uma coisa não se mistura com a outra. Sim, está querendo voltar ao problema primitivo, né? Aí eu digo, se vamos guardar as festas, vamos cumprir apedrejar as crianças também, né? Porque Deuteronômio diz que o filho rebelde, quanto mais trarás diante da congregação, toda a congregação o apedrejará, então se extirpará o mal do meio do seu povo. Você só quer cumprir o que você acha bonito da lei de Moisés, né? A parte de ruim, assim, você não quer cumprir. Tiago 2:10 diz que quem tropeça em um ponto da lei, peca pela lei toda. Então não dá para voltar para a lei para querer viver pela lei. Nós vivemos na graça. A base é a lei, como já dissemos, mas o que nós vivemos é a graça. É o Novo Testamento, é a nova aliança.
e o Antigo Testamento serve para nós como base. Ver Israel e conhecer aquilo que está lá desenterrado é maravilhoso para você entender melhor a lei e a Bíblia, mas que nós não podemos querer ser um povo que nós não somos. Certo. O senhor me convenceu a fazer a viagem. Ótimo, estamos indo em abril do ano que vem. É. Vamos conosco. Só não me convenceu a assistir os filmes. Sim. Aí tudo bem. Pastor, eu queria agradecer muito a sua participação conosco, mas antes, a gente sempre abre um espaço para o senhor trazer uma palavra para nossos telespectadores, né? O pessoal que sempre está acompanhando os nossos podcasts. Perfeito. Então, o senhor pode se dirigir para essa câmera aqui e... Muito bem, meus irmãos. É uma alegria estar aqui e poder participar desse momento. E é para dizer que nós temos uma rica herança. Eu acho tão triste quando alguém olha para outras religiões, budismo ou islamismo ou qualquer outra religião, e de alguma forma acha que tem alguma coisa mais bonita ou mais interessante lá. Primeiro que nenhuma religião outra tem Cristo, que foi o único que morreu por nós. Então isso já é suficiente para dizer que em nenhum outro há salvação senão em Cristo. Mas além disso, nós temos uma herança riquíssima no cristianismo, de valores, de conceitos. Eu digo até que se alguém não tivesse nenhuma questão de fé para ir para o céu ou para a salvação, mas ele vivesse segundo os preceitos de Jesus Cristo, já seria um ótimo cidadão. O mundo já seria um mundo muito melhor e nós não teríamos todos os problemas que nós temos sociais no mundo se todos vivessem segundo os preceitos de Jesus Cristo, porque o melhor modo de vida que pode existir para uma pessoa é o modo de vida que Jesus deixou para nós. Logo, nós temos uma riquíssima herança de valores, de princípios, de conceitos, além de toda a história e doutrina que isso tem. Incentivo a cada um a estudar mais sobre isso, a aprender mais sobre Cristo, sobre a teologia, porque isso não é só sobre salvação, é sobre vida, é sobre identidade, é sobre princípios e valores que nos faz, inclusive, ser cidadãos melhores, melhores pais, melhores filhos, melhores pessoas para o mundo. Mas, claro, você não pode deixar de fora o mais importante disso, que é a salvação que vem por Jesus Cristo, que é nosso Senhor e Salvador. Israel cumpre um papel importantíssimo nessa relação, que é preparar todo esse ambiente. É não só o ambiente espiritual, mas é também o ambiente físico, o ambiente geográfico, político. Do ponto de vista político, havia uma nação que permitiu que os cristãos andassem pelo mundo de então e pudessem pregar o evangelho. Essa nação, o Império Romano, tinha um idioma que herdou dos gregos, que fazia com que o mundo todo pudesse entender essa mensagem. Então, tudo isso foi perfeitamente organizado pelo Senhor do Universo para que as coisas acontecessem do modo que ele disse que deveria acontecer e a mensagem de Cristo se espalhar pelo mundo todo. De maneira que hoje nós somos crentes salvos na pessoa de Jesus Cristo, graças a tudo isso que foi preparado por Deus para que o judeu Jesus viesse até nós. Então, amar Israel é uma questão de princípios, é uma questão de entender as nossas raízes e aquele que é o nosso Salvador. Jamais nós podemos pensar naquilo que é o que chamamos de antissemitismo, né? de voltar-se contra Israel, e volto a dizer, não tem nada a ver com apoiar tudo que o governo de Israel faz. Tem a ver com amar o povo de Israel
e orar por eles, porque fazem parte do projeto de Deus para a nossa vida. Quando nós olhamos para a Bíblia com essa perspectiva, nós vamos perceber toda essa maravilha do que é um projeto divino arquitetado e executado nos mínimos detalhes com todas essas questões que nós aqui falamos. Então, incentivo você que estude, que pesquise, mas também que se envolva, que abrace, que ame e que busque cada dia conhecer mais a Cristo e viver essa realidade. Se você tiver a oportunidade de um dia ir a Israel, será maravilhoso. Há muitos lugares no mundo muito bonito de se ver, mas só tem um lugar no mundo aonde o Deus Todo-Poderoso pisou, é em Israel. Benjamin Netanyahu diz que o Muro das Lamentações, né, o lugar mais próximo do Santo dos Santos, onde o judeu pode chegar. E ele diz assim, que você pode falar com Deus de qualquer lugar do mundo, que Deus escuta. Em qualquer outro lugar, você falando com Deus, é como se fosse uma ligação interurbana. No muro é uma ligação local. Ou seja, visitar e andar no único lugar do mundo aonde Deus pisou é uma sensação incrível. É maravilhoso mesmo. Que maravilha. Graças a Deus, então, por esse presente que nós estamos tendo aqui em nosso espaço, né? Nosso podcast. Que Deus abençoe a todos vocês e que realmente esse episódio seja um marco de bênçãos na vida de todos que estarão assistindo. Quero passar para suas mãos um presente, uma lembrança, né? A revista Luz em Ação é um projeto bem interessante. Sim. Nós fizemos já um podcast sobre. Depois o senhor poderá ter acesso para conhecer. Tem todas as informações aí, né? Ótimo. Que é um trabalho de evangelização bem profícuo que está acontecendo para a população islâmica, né? Maravilha. Muito bom. Muito obrigado. E o segundo é a planta para o senhor cuidar. Muito bem. Vou cuidar dela. Tá bom? Enquanto Tá vai certo. cuidando, vai estar lembrando do nosso momento Maravilha. aqui. Muitíssimo obrigado. Agradeço pela oportunidade e foi muito honroso para mim estar aqui participando desse momento contigo. Amém, queridos. Deus abençoe a todos e até o nosso próximo episódio.